pessoas, né, sem condições de se locomoverem por questão de ter uma deficiência, né, física, e o cabo PM Castro, ou seja, o soldado Castro e o cabo PM Rogério fizeram, portanto, a verificação. As cadeiras amarradas, né, a dificuldade, uma parede de madeira, um tapume ali, que divide as pessoas, homens e mulheres, dentro desta residência, e apenas uma pessoa fica à noite, sendo um homem, né, com o nome de Taveira, seria o responsável para cuidar dessas pessoas. Em torno de 16 idosos, né, aí as camas, na verdade, e esse senhor, né, fala muito pouco e diz que tem muita saudade da família. A culpa, na verdade, não só dos proprietários da residência, né, em ter essa clínica sem nenhuma documentação, Solange, mas também dos familiares, né, os familiares que abandonam. O pai cria o filho, a mãe, tem todo aquele trabalho, aquele cuidado, e quando chega no fim da vida é depositado, né, eu digo que um depósito de velhos, né, de idosos. Eles ficam aí e todos eles, se nós tivermos a oportunidade de conversar, eles têm muita saudade da família e reclamam a ausência, né, dos filhos. E reclamam também a ausência dos netos. É uma situação realmente deprimente para o final da vida de uma pessoa. Então a gente acompanha isso com muita tristeza. O delegado Damásio Marino já abriu um inquérito para apurar. A casa foi lacrada temporariamente, a vigilância sanitária, a perícia técnica constatou que os banheiros, né, sanitários não eram adaptados. Olha aqui como a gente pode olhar. A gente não vê nem aquela barra de segurança, né, Tony? Deveria ter aquela barra de segurança para os idosos caminharem pela casa toda. A gente não consegue ver isso nas imagens. Como um senhor desse, né, por exemplo, 80 anos de idade, como é que ele vai se locomover, né? Então... E medicamentos vencidos, né? Olha, vários, né, com a data de validade vencida e com cartelas usadas, né, que já foram ministrados, ou seja, passado esse medicamento para os idosos. A gente fica imaginando que tipo de pessoa que larga um pai ou uma mãe, né? A gente não está julgando, mas fica imaginando que tipo de pessoa que larga um pai ou uma mãe numa situação dessa depois de ser criado com tanto amor, né, Tony Blade? Tony, e os donos ou o dono desse local? Eles foram ouvidos, né? Eles são de Arujá, foram ouvidos, o delegado preferiu ouvi-los naquele dia, porque depois da dificuldade, já que eles moram numa outra cidade, para saber, né, como é que eles montam uma casa há 8 meses, essa mesma residência já teria sido autuada, né, por essa condição que nós acompanhamos aí. Então, para quem pretende abrir uma casa para abrigar idosos e cuidar de idosos, tem que ter um banheiro adaptado, né, tem que ter uma situação de higiene, ter uma enfermeira 24 horas. Ela alegou que tinha uma enfermeira, mas passava de vez em quando, deixava os remédios marcados. E esse senhor Taveira, que não tinha experiência nenhuma, ele cortava a grama, ele lavava os idosos, ele fazia tudo, ele que dava os medicamentos aí para os idosos. Então uma coisa tem que ser muito mais séria do que se imagina em ter uma clínica de repouso para idosos. E os idosos foram encaminhados? Para o abrigo, né, aqui de São José dos Campos. Alguns foram devolvidos para os familiares, aqueles que aceitaram foram devolvidos, e a maioria deles ficaram no abrigo municipal aqui em São José. Ok, Tony, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pela cobertura nesse fato que a gente continua acompanhando, e na segunda a gente está de volta, sempre de olho na sua segurança e é durante 24 horas. Muito triste, né? A gente vê uma situação dessa. A gente lutando pela vida, quando a gente está falando aqui de câncer, a gente lutando para viver, enquanto tem pessoas que são largadas desse jeito num asilo absurdamente sem condições para cuidar dos idosos. Vamos virar a página, porque hoje, sexta-feira, é dia do seu melhor amigo bicho. E hoje tem uma história inusitada. Tem um gato que gosta demais de atum, mas ele não gosta de atum simples não, ele gosta de atum em latinha, só que ele come muito atum. Será que isso pode fazer mal? Dr. Marcos Massal, meu amigo bicho. A pergunta de hoje vem de Ubatuba, é da Luane. Ela diz que o gato dela adora atum em lata e pergunta se isso faz mal para a saúde, mesmo em pequena quantidade. O atum em lata, aqueles que são embebidos em óleo, eles podem ser prejudiciais à saúde se o gato come em excesso. Em pequena quantidade, esse risco é menor, mas se der para você evitar dar o atum que são embebidos em água, é menos prejudicial.
Alguns alimentos em excesso podem fazer mal. Uma coisa que muita gente não sabe é que o gato, por exemplo, se come muito fígado, ele pode ter problemas de articulação do pescoço, né? Ele pode ficar com problema articular. Então tudo que é em excesso pode fazer mal. Vale lembrar que aqueles enlatados próprios para gato, que são à base de atum, esses são alimentos balanceados, então não fazem mal para a saúde. Essa foi a pergunta da Luane, de Ubatuba. Até a próxima. Luane, se faz mal para o seu gato, o doutor Marcos respondeu. Agora, para o seu bolso, com certeza. Porque imagina comprar lata de atum todo dia para dar para o gato. Meu Deus do céu. Brincadeira, né? Bom, a gente volta a falar sobre o câncer, a ajuda do tratamento psicológico. A gente volta com o Ligue Band. Boa tarde. Meu nome é Joelma, moro em Caraguatatuba. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu pai, ele teve um câncer de boca. O médico explicou de uma maneira bem simples que o câncer dele era desse de enraizar e era maligno. Ele fez uma cirurgia, graças a Deus foi muito bem sucedido. Há um ano não teve problema nenhum mais. Eu gostaria de saber se esse câncer realmente pode voltar e se ele espalha pelo corpo todo. Obrigada. Um beijo. Que coisa boa, o papai bem, né? Com certeza. Graças a Deus. Então, uma vez a pessoa tendo desenvolvido a doença, existe sempre a chance dela desenvolver novamente. Então, por isso existe o monitoramento, a gente pede que as pessoas estejam atentas a qualquer novo sintoma. Agora, a questão de espalhar para o corpo, não espalhar, vai depender do tipo de câncer que for desenvolvido, em que momento que for diagnosticado e tudo mais. Então, a orientação é que sempre faça um acompanhamento. Sempre. Eu acho que assim, o que precisa ficar bem claro é que o suporte médico, ele é muito importante. Então, às vezes, como você falou aquela hora, o médico chega e fala a notícia de uma vez para o paciente, não quer dizer que ele esteja errado, ou seja, na maneira até de se colocar, mas às vezes a maneira como ele sabe passar a notícia, não quer dizer que seja um mau médico por isso. Então é acolher a notícia, esclarecer com esse médico, e aí, o que vai ser feito, o que pode acontecer, e criar aquela relação de confiança. Que aí todas essas dúvidas, elas são suportadas e a família e o paciente conseguem levar o tratamento de uma maneira bem tranquila. E a gente falou da importância do tratamento psicológico durante o tratamento do câncer em si. Agora, tem pessoas que não aceitam esse tratamento, Tereza? Sim, existem pessoas que são resistentes. Por quê? Porque você vai acabar entrando em contato com coisas que você não gostaria do seu perfil, ou seja, como a autoestima está baixa, você teve que quebrar toda a sua rotina, você vai ficar frente a frente com você mesmo. Então, se o paciente começa a se entregar, qual que é a orientação para a família? Buscar o suporte psicológico. Sempre. Por quê? Sem dúvida, porque é isso que vai fazer com que o paciente entenda o porquê é que ele está assim, o que ele pode fazer para reconstruir a vida dele apesar da doença. A gente fez uma pergunta logo no meio do programa, quem encara de uma maneira melhor uma notícia dessa? Não que seja regra, mas geralmente quem encara melhor, o homem ou a mulher? Depende do que a doença trouxer de limitação para a vida dessa pessoa. Então, se o homem geralmente trabalhava e ele tem que parar com o trabalho, a renda familiar acaba caindo, ele cai junto emocionalmente falando. A mulher, em relação às mutilações, ou seja, é uma mama que tem que tirar, às vezes é a colostomia que tem que colocar, é o cabelinho que cai, ela afunda também porque a autoestima dela vai lá embaixo.